A palavra ao Dr. Paulo Villa, que é diretor executivo da Associação dos Usuários de Portos da Bahia, Usuporte, desde 2004. Dr. Paulo Villa é engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, dedicando-se a trabalhos e estudos em logística portuária no Brasil, na América e na Europa. Por favor, Dr. Paulo. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Direito Público e do IBA aqui de Brasília e dizer da minha satisfação de poder ajudar nesse processo que vocês estão divulgando sobre a nova Lei dos Portos. Primeiro eu queria começar contextualizando essa questão. Como é que está o Brasil no mundo. Então eu vou dar para vocês uma visão do usuário, como o usuário vê a questão portuária, o que é que está acontecendo de fato, né? Então tem aí dados do Banco Mundial. O Brasil, embora seja o 6º PIB mundial, ele tem apenas a 17ª tráfego de container e 31º índice de conectividade com o mundo. Eu até repito que nós não temos condição de participar da globalização, da festa global, com essa condição. Já o Fórum Econômico Mundial também nos deixa numa situação bastante crítica em termos de infraestrutura, e vocês imaginam que a qualidade da infraestrutura portuária deve realmente contribuir para levar para baixo o índice de infraestrutura. Os usuários no Brasil, eles têm uma dificuldade grande de competir nos mercados globais. Esta é a nossa realidade. Então esse é outro ponto a ser considerado. E aí o governo decidiu ampliar a oferta de infraestrutura e serviços portuários por meio da MP 595, transformada em lei. Eu queria destacar a exposição de motivos da 595, né? Ampliação da infraestrutura, modernização de gestão portuária, redução de custos, eliminação de barreiras de entrada. Isso é muito importante, porque a oferta de terminais no Brasil, ela é muito pequena. Então ele repete isso na exposição motivos: aumento da oferta, menores custos possíveis. Depois vem, de novo, modicidade das tarifas e aumento da eficiência, ampliação da oferta, custos competitivos. Quer dizer, essa redundância que existiu na exposição de motivos, eu não considero um erro, mas considero exatamente uma necessidade de enfatizar essa situação brasileira. Bom, mas o que é essa globalização, né? Por que aconteceu essa última onda? Como funcionam as cadeias produtivas globais? A globalização, essa onda recente que a gente assistiu nos últimos 20 anos, ela tem um tripé muito forte, né? A internet, a aviação e os containers. Exatamente isso. Internet, eliminou-se o tempo de se falar, de se tomar decisões. A aviação encurtou as distâncias. E o container também encurtou as distâncias, tornou as operações portuárias muito rápidas. Então, um navio que passava, vamos pegar um exemplo de Nova York com Hamburgo, passava uma semana descarregando e carregando em Nova York, uma semana viajando, e uma semana descarregando e carregando em Hamburgo. 21 dias foi reduzido para apenas 9 dias, menos da metade do tempo. Este ativo navio passou a ser mais aproveitado. Esta é a grande realidade. E o que foi que aconteceu com isso, né? Os custos de movimentação portuária, eles caíram muito, o custo de frete marítimo caiu muito, passou a ter uma regularidade, né? Para quem não sabe, antes do container, seguro marítimo considerava
a viagem marítima de um navio uma aventura, com o mesmo conceito lá dos anos 1700, 1800. Né? Os conceitos de seguro marítimos eram exatamente com esse conceito da aventura. Né? E com o container acabou isso. O container passou a ter uma regularidade, passou a rapidez com precisão de prazo e, sobretudo, a questão de segurança. Né? Então, modificou inteiramente a lógica da movimentação de carga. E essa importância, cresceu a importância da carga containerizada, e veio aí pela abrangência, pelo posicionamento estratégico dos portos, fator de transformação de cidades. O porto de container normalmente é um porto urbano, né, porque ele envolve um grande número de empregos, e os empregos devem trabalhar perto de onde mora. Né. Então os portos, eles não saíram. Enquanto os portos de granéis começaram a andar para fora dos centros urbanos, os portos de container ficaram dentro dos centros urbanos. Então passou a ser um fator de desenvolvimento, um elo-chave de extensa cadeia da cadeia logística de serviços e, como eu já tinha dito antes, um fator determinante da globalização pelas cadeias produtivas. O diagnóstico que nós vemos, onde nós estamos, um ambiente não competitivo e ambiente sem conhecimento. Ambiente não competitivo, oferta limitada de serviços, demanda crescente e elástica, o usuário está demandando, preços elevados, regulação ignorava o usuário, está passando a ver o usuário agora, e uma série de barreiras de entrada. O ambiente sem conhecimento, dados insuficientes, alguém já falou isso aqui antes, técnica também insuficiente, pouca transparência, deficiência de qualificação de cargos públicos e a fácil captura de agentes públicos também. Onde queremos chegar é um mercado de oferta de serviços, liberdade de escolha, é fundamental para o usuário, regulação, qualidade, e um ambiente com conhecimento, com dados, com técnica, pesquisas e especialização. Nós vimos o poder de mercado dos terminais de container, e aí, uma pena o Francisco Mendes já ter saído, mas é necessidade de defesa da concorrência. Então, tem uma concentração econômica, nós temos uma série de efeitos anticompetitivos, condutas abusivas, o exemplo da THC2 que ele deu é uma delas, e múltiplas formas de obstrução da concorrência, que isso tem sido repetitivo ao longo dos últimos 10 anos. Eu queria colocar aqui essa questão de competitividade do usuário, a questão quando se vê a estrutura de mercado entre monopólio e concorrência, quando nós fazemos uma análise de uma série de fatores, em termos de atração de linha, atração de cargas, então nós temos aí, claro, que a concorrência é uma coisa extremamente saudável para o setor, para o país, para o usuário, para todo mundo. Então não há motivo de não ter concorrência no setor portuário, e isso nós enfatizamos como uma das coisas mais importantes hoje no país. Então isso aí é sob o ponto de vista do usuário. Já sob o ponto de vista macroeconômico, que é o ponto de vista mais do Estado, é a questão do desenvolvimento regional, também em todos os fatores a concorrência ela é muito mais favorável do que uma situação monopolística ou de oligopólio. Nós temos um período de transição para o modelo concorrencial, em que nós vamos precisar de necessidade de forte apoio do governo federal. Uma regulação forte, rápida e precisa. Monopólios, nós temos que ter um rápido controle dos monopólios. Aí o CAD, acho que vai ter muito trabalho para o CAD. Devemos ter também um fomento para o aumento do número de operadores e o fortalecimento das associações de usuários. Isso é fundamental. E por que é fundamental? Em todo o mundo, nós temos Shippers Associations. Nós encontramos em todos os continentes as Shippers Association, exemplo da nossa Usuport, elas atuam e trabalham de forma muito forte.
E qual o motivo das Shippers Associations existirem? Exatamente para enfrentarem situações de monopólio, enfrentarem situações de oligopólio ou de abuso de poder econômico. No continente europeu, as Shippers Association elas existem há mais de um século. E é interessante como o propósito deles é exatamente igual ao nosso aqui. Então, nós estamos incentivando a criação de outras associações de usuários para colaborar com o poder público, né? Então, isso é fundamental. E é necessário também que o próprio governo também veja as associações de usuários como um parceiro para a eficiência do país. Porque a coletividade dos usuários é a própria nação brasileira, na sua essência, na sua competitividade. Então, nós não podemos ser olhados como um agente econômico do mesmo nível de um operador. Não. Nós somos a atividade fim, nós somos a nação. O operador, ele está prestando um serviço para a nação, está prestando um serviço para nós. Então, é por isso a importância das associações de usuários. A nossa expectativa com a lei é que tenha uma regulação focada na competitividade do país, que tenha um crescimento, gostaríamos que dobrasse o número de berços de atracação para navios porta-container nos próximos 10 anos, um aumento de competitividade e produtividade com a redução de preços e melhoria de qualidade de serviço, e também dobrar a cabotagem em uma década. Nós temos um espaço enorme para a cabotagem no país e ela não cresce, sobretudo pelo travamento portuário. O custo nosso de movimentar um container ele é muito alto, e isto termina prejudicando também a cabotagem. E nós sabemos que temos 70% da nossa economia numa faixa de 300 quilômetros da costa norte-sul, sul-norte, então poderia ter uma movimentação realmente, a cabotagem brasileira poderia ser 2 ou 3 vezes maior do que é hoje, com facilidade, e é uma coisa que não tem sentido realmente não termos uma cabotagem de container forte no país. E isso só vai acontecer quando nós tivermos realmente infraestrutura e serviços de containers na quantidade desejada. A proteção dos usuários, que foi a provocação do convite que recebemos. Então, a nossa proteção é pelo conhecimento, pelas associações de usuários, pelas agências reguladoras, pelo Centro Brasileiro de Defesa de Concorrência, pelo governo e parlamento e o próprio mercado, né? Então, essa forma de proteger o usuário é dessa forma. E eu encerro dizendo isso: sem competição não há prosperidade. Eu tenho uma máxima da economia americana que é a prosperidade através da competição, né? Então, eu estou trazendo um pouco essa máxima, escrevendo de outra forma, mas realmente nós temos que ter competição em todos os ambientes, porque a competição leva a uma questão de qualidade melhor, levam preços melhores e situações em que todos ganham. Então, é isso, eu agradeço a vocês, a paciência de vocês. Então, uma breve resumo aí do que é a nossa Usuporte, em termos de missão, valores e visão, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado.